Então nós estamos aqui no Monte da Glória de Deus, aberto pelo presbítero João Dan da Igreja Nova Aliança, Igreja Pentecostal Nova Aliança, Igreja Evangélica Nova Aliança, aqui em Macaubal. Então esse daqui é o Monte da Glória de Deus. Nós temos aqui nesse monte aqui, onde os irmãos vêm orar. Nós temos também uma família de saguis. E logo eles vão aparecer, porque ele está meio fora do horário. Então nós trazemos, não só eu, mas todos os irmãos que vêm orar aqui, vêm à noite ou de dia, vêm com esse local, um local consagrado, inclusive pessoas da Assembleia de Deus, membros da Assembleia de Deus, da Igreja Renovada, da Bênção de Deus, e da Igreja Evangélica Nova Aliança, vêm orar aqui nesse monte. Então, aqui, nesse local, eles trazem água, né? Nós trazemos banana, mamão. Os animais, os saguis, eles são mais ou menos 20 e pouco, mas eles têm nas árvores, eles têm os alimentos que Deus coloca para eles, né? Mas o rio aqui é longe, então eles têm que andar, inclusive atravessar aqui as seringueiras, e são uma família de mais de 20. E lembrando para os irmãos que não pode pegar nenhum animal aqui nessa área, um sagui, porque você está tirando ele da família dele. E além disso é um crime ambiental, porque eles são animais silvestres. Eles estão se alimentando, tem filhote também. É muito linda a natureza. A natureza, Deus criou a natureza. Um dia a terra vai voltar a ser como o Jardim do Éden, a nova terra, novos céus. E a nova Jerusalém vai descer então na nova terra transformada, como diz Pedro. Os céus passarão com grande estrondo. E a terra e as obras que nelas há se findarão. Então toda a natureza geme, esperando a redenção dos filhos de Deus. Toda a natureza, não somente as árvores, mas também os animais. Eu peço que os irmãos, eles não tirem aqui da família desses animais nenhum integrante, porque eles têm sentimento, assim como nós. Você tem sua família, você gostaria que alguém tirasse você da sua família, ou sua família de você? Não. Eles têm sentimento também. Eles sentem sede, sentem fome, eles sentem tristezas. Eles ficam doentes também, têm medo. Tudo que nós fazemos, eles têm também. Amém, irmãos? Então, é como diz lá na Bíblia, diz que toda a criação geme esperando a redenção dos filhos de Deus. Toda a criação não é somente as árvores, a vegetação, não, são os animais. Então, ali no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 25, ele fala ali, inclusive, o lobo se deitará com o carneiro e o leão comerá palha com o boi. Isso será provavelmente no milênio, já se estendendo ao novo céus e nova terra. Então a novos céus e nova terra será como o Jardim do Éden, grande também, só que vai ser em toda a terra, né? Não vai ser somente daquele local ali onde vivia, apesar que nós não sabemos o tamanho, né? A Bíblia não explica o tamanho que era o Jardim do Éden de Adão. Então, vamos falar alguma palavra, né? Alguma palavra de Deus que eu senti aqui no coração, para os irmãos. Amém? Minha vida é do Mestre. Paz do Senhor a todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Igreja Renovada da Bênção de Deus, Igreja Evangélica Nova Aliança, Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Deus e Amor aqui em Macaubal e todas as outras igrejas em todos os locais do mundo, todo mundo que vê essa live, todo crente. Eu peço aos irmãos, vou falar uma palavra aqui que eu senti no coração, eu peço aos irmãos que entrem no blog e procurem pelo site Busque Bíblia,
do qual eu também faço parte. Eu sou um dos administradores e também um dos 8 moderadores do site. O site Busque Bíblia, ele não tem fins lucrativos. O único objetivo do site Busque Bíblia é trazer assuntos relacionados com a Bíblia e assuntos relacionados com passagens bíblicas, estudos aprofundados de estudos bíblicos e sobre a igreja evangélica em geral. Então eu peço aos irmãos, né, que estiverem assistindo esse vídeo pelo Facebook ou pelo YouTube, que entrem no Google, pelo Google. Então você digita Busque Bíblia com K, né? Então você vai estar entrando nessa página e você vai entrando no site Busque Bíblia, e lá você pode também deixar, né, se você quiser, dependendo da matéria que você gostar ou não gostou, concordou ou não, você pode deixar lá no comentário do Disques, né, comentário do Busque Bíblia, pelo Disques, pode deixar sua opinião lá. Se você tiver pelo Facebook, você pode deixar sua opinião sobre isso que eu vou ler aqui, conforme a palavra do Senhor. Mas vamos antes orar, né, para entrar na palavra do Senhor, né, para que Deus nos abençoe. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua presença, diante da presença do Senhor Jesus Cristo, e diante da presença do Espírito. Senhor, nos envolve com o Espírito Santo, não somente a mim, que vou aqui proferir a Tua palavra, mas também ao irmão que está aí do outro lado, porque nós sabemos, Senhor, conforme as Escrituras nos mostram, que determinadas palavras, determinadas passagens e determinados versículos também podem ser entendidos diferentemente por diferentes pessoas, conforme o Espírito Santo queira revelar. Então eu peço ao Senhor que aquele que estiver assistindo esse vídeo com coração puro e sincero no Senhor, aquele que aceitou Jesus ou aquele que vai aceitar Jesus Cristo, que ele compreenda as palavras que aqui vão ser ditas. Amém? Coloque também o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, como o Senhor, Espírito Santo, Deus, Jeová e Jesus Cristo, a Trindade, são oniscientes e onipresentes, podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nós sabemos disso. Então nos abençoa, Senhor, com o seu Santo Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos falar sobre se existe pecados pequenos, pecados grandes, existem pecados que são maiores ou não, e também nós vamos falar alguma coisa sobre um comportamento que não pode existir dentro da igreja evangélica, seja ela de qual dominação for. Então nós vemos aqui, por exemplo, em Provérbios, olha o que Deus diz em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 16 em diante. Olha o que Deus diz sobre pecado, sobre a posição do homem. Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª é: e o que semeia contenda entre irmãos. Em algumas Bíblias mais atualizadas está escrito o que semeia contenda entre amigos.
esta sétima, a palavra está escrita aqui, que estas 6 aborrecem, mas esta sétima, Deus abomina. Então, o que quer dizer semear contenda entre irmãos? Como é que pode alguém semear contenda entre irmãos? Só existe uma forma, é pela fofoca, é pela maledicência. Algum irmão vê um irmão dentro da igreja dele, ou dentro de outra igreja, que ele não considera da denominação dele, e então esse irmão começa então a falar que aquele irmão não é tão crente, porque viu ele assim, o assado, porque ele não usa a roupa do costume daquela igreja que ele está seguindo, ou porque ele não usa os usos e costumes da própria igreja, alguma coisa assim, mais ou menos desse tipo. Mas a palavra, e ele vai, não fala só para um membro da igreja, aqui está mostrando que ele semeia contenda entre irmãos, está no plural. Então ele escolhe algumas pessoas ou uma pessoa da igreja e começa então a semear contendas. Mas acontece, irmãos, que não é somente aquele que semeia contendas entre irmãos que Deus abomina esse ato, mas também aquele que dá ouvidos, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos ser coniventes com as obras infrutíferas das trevas. Ora, se Deus abomina essa atitude de semear contenda entre irmãos, então isso é uma obra infrutífera das trevas, não é de Deus isso. E isso acontece dentro da igreja, porque aqui está falando entre irmãos ou entre amigos. Então se alguém vier até o irmão, falar mal do outro irmão, dizer que ele não é tão crente, porque tal. Tem gente que chega ao ponto de dizer que o irmão não é crente porque não fala em línguas. Isso é um absurdo. Porque Paulo fala que um foi dado o dom de profetizar, a outros foi dado o dom de maravilhas, a outro o dom de curar, a outro o dom de interpretar, a outro de variedade de línguas. Mas é o mesmo Espírito que dá a todos como quer. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo está dizendo que o dom de línguas, ele não é a única evidência do Espírito Santo, mas que o Espírito Santo, dos dons do Espírito, aqui não está falando de virtudes do Espírito, que é outra coisa. Aqui está falando de dons, né, nessa passagem que eu estou falando aqui. Né, então, 1 Coríntios, não me lembro bem, 12, talvez. Então, alguns irmãos chegam nesse ponto de dizer que o irmão não é crente porque ele nunca viu ele falar em línguas, mas aí ele tem o dom de profecia, ele pode ter o dom de curas, ele pode ter o dom de discernir línguas. Então não é a única evidência, é uma das evidências, o dom de línguas. Sobre irmãos né, sobre alguns irmãos, nós estamos falando aqui, alguns irmãos criticam outros irmãos, inclusive de outras igrejas, né? Porque não segue, talvez, os usos e costumes dele. Então eu vou ler aqui Romanos 14, o versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 14, versículo 1 em diante. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dias e dias, e outros julgam iguais todos os dias.
Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Vamos a alguns versículos adiante aqui, ó. Romanos capítulo 14, do versículo 21 em diante. Do mesmo capítulo que nós estávamos lendo. Bom não é comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tu tens fé? Tens em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é da fé é pecado. Ora, depende. Se você acha que não deve comer, aqui a palavra está muito séria, mas muito simples. Se você não deve fazer, ou guardar os dias, ou comer, não faça. Mas também não escandalize o irmão. Não precisa. Então eu espero que os irmãos se inscrevam no canal. Se estiver no Facebook, deixe aí uma palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelo seu entendimento. Senhor Deus, cubra, Senhor, com a tua força, com a tua fé, com o teu Santo Espírito. Nós esperamos o Senhor Jesus Cristo que voltará, foi crucificado por nós, pelos nossos pecados, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Senhor Deus Todo-Poderoso, coloca essas palavras no nosso coração, dá entendimento àquele que ouviu, Senhor. E, Senhor, cuida da minha vida, da minha família, dos meus amigos, dos meus parentes, aqueles a quem eu oro pela madrugada. Também eu peço aos irmãos que orem também pela minha família, que orem por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória a Deus. Ó, o irmão Edmar que está no Monte da Glória de Deus, veio orar. Ele é da igreja de Macaubal, Assembleia de Deus de Macaubal, do pastor Rui, né? Isso. Então ele vem sempre aqui orar. Aqui nós temos saguis aqui, ó. O irmão vai tratar do saguis aqui, ó. Já tem vou pegar mais uma aqui para eles aqui. Ele sempre vem trazer aqui. Também o irmão Marcos, evangelista Marcos, né? Que é da igreja evangélica Nova Aliança aqui de Macaubal. Sempre também vem aqui tratar dos animais aqui. Eu vou deixar o irmão falar uma palavra aqui, em nome de Jesus, para nós refletirmos então. Estava lendo hoje, irmão, onde fala que tem um dia grande, vai ser um grande dia, porque para um vai ser bênção, vai ser um dia de muita alegria, vai ser um grande dia, mas para outros vai ser um grande dia de tristeza, meu irmão, porque é aquele dia do juízo final. Nós sabemos que aquele que fez a vontade do Senhor, eles vão herdar a vida eterna, mas se nós não fizermos, irmão, a Bíblia fala que só há dois caminhos. A porta estreita, que é o próprio Jesus, e é o caminho largo, que é o próprio demônio. Então, se você é amigo do mundo, você não pode ser amigo de Deus. Inclusive, essa porta larga pode também estar dentro da igreja. Isso, porque se o irmão estiver cometendo todas as abominações que comete o ímpio, mesmo dentro da igreja, ele está entrando por uma porta larga, mas ninguém vai entrar no reino de Deus de qualquer forma. É porque a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos, irmão, porque nós sabemos, até nós, irmão, quando nós vamos no mercado fazer alguma compra, nós não vamos pegar qualquer fruta, nós vamos escolher aquelas que estão melhor, aquelas que estão verdadeiramente são as boas. Então é a mesma coisa, nós vamos plantar uma semente, nós temos que escolher. Então Deus não é diferente, Ele vem escolher, irmão, porque nós somos vasos, mas para isso nós temos que estar cheio. Deus, no dia do arrebatamento, o vaso seco vai ficar, só sobra o cheio, irmão. Então não importa, eu estou na igreja todo dia, eu estou orando, mas não está vigiando. Não importa, irmão, se você está continuando na iniquidade, porque você está fazendo muita coisa que Deus não está se agradando. Então, se você não se endireitar, se eu não se endireitar, qualquer um que não se endireitar, não importa quem, naquele dia, segundo a palavra do Senhor, vai ficar. Amém.
E essa palavra é real e verdadeira. Jesus disse: Senhor, em teu nome nós não temos feito muitos milagres? Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Senhor, em teu nome nós não fizemos maravilhas? E ele vai dizer, para alguns, até dentro da igreja: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O próprio Jesus falou isso, então é real, irmão. Nós temos que deixar nossas concupiscências da carne. E conforme nós não sabemos tudo, conforme nós estamos dentro da igreja, a igreja é um hospital e ela é uma escola também. Conviver dentro da igreja é conviver com pessoas também com pecados, pessoas que não deixaram totalmente os seus vícios. Então elas estão sendo consertadas pouco a pouco, né? Então nós não devemos também atacar, ver algum irmão ali, o irmão não está sendo direito nisso, naquilo, né? Porque Deus abomina também a contenda entre irmãos. Isso, irmão, isso é uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa está passando, você sabe que eu cometi um delito, aí eu vou na igreja, você vai abrir um versículo, que você sabe que eu fiz aquilo, irmão, ali Deus não se agrada. Porque você não está falando do próprio Deus, você está falando da carne. Então isso Deus não se agrada, porque o que Deus quer, irmão, que nós fala aquilo que Ele manda. Se Deus não mandou nós falar algo que nós sabemos do nosso irmão, porque aí nós estamos envergonhando, irmão. E a Bíblia diz, aquele que se exalta diante dos homens será humilhado. Glória a Deus. Diante da presença do rei, porque desobedeceu. Nós sabemos que a exaltação, ela é pecado, irmão. Porque nós temos que ser humildes, nós temos que se humilhar. O fariseu estava, né, irmão? Isso. No templo, o fariseu dizia no templo: eu oro e dou e dizimo, e faço isso e aquilo, e não sou como esse publicano. E o publicano nem sequer tinha coragem de olhar ao alto, mas ele dizia: tem piedade de mim, Senhor, que sou um pecador. Né? E Jesus disse, e eu digo que aquele publicano, ele que saiu justificado, e não o fariseu que se gloriou, né? Gloriou, porque Deus, Ele exalta os humildes e humilha os exaltados. A palavra de Deus é muito clara. Então, irmão, não tem como, irmão, aqui você vê aqui, ó, aqui em 2 Crônicas 7, 12, assim, ó. E diz assim: o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu cerrasse os céus e não houvesse chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você vê, irmão, como Deus é maravilhoso. Deus quer que nós se humilhe, Deus quer que nós busquemos Ele, irmão. Sai dos maus caminhos e faz a vontade do Senhor, irmão. Você vê aqui tudo que está acontecendo, que tem hoje, esses gafanhotos, essas pragas, terremoto, tudo, irmão. Nós sabemos que já estava, nós apenas estamos lembrando, mas já está escrito há muitos anos, há muitos mil anos atrás. Mas você vê que tudo está se cumprindo. Olha, a palavra que eu falo é que passa o céu e a terra, mas a palavra dele não há de passar. E nós podemos ver que não passa mesmo. Quanto tempo isso aqui não foi escrevido? E agora que nós estamos vendo, terremoto, fome, todas as coisas. Mas aqui o Senhor fala, se as pessoas se humilhar e clamar, invocar Ele e se converter, de fazer aquilo que Deus não se agrada, Deus sara a terra. Porque aqui a Bíblia é bem clara. É o único livro que fala a verdade, irmão. Não tem como não desacreditar. Se você vê, por acaso, você vê algum irmão dizer: eu não confio muito na Bíblia, irmão, você tem que orar por esse irmão, porque ele tá desviado. Tem uns desigrejados chamando o irmão Rubens, que diz que não precisa da Bíblia,
que a Bíblia, ele precisa só de Jesus. Como é que uma pessoa só precisa de Jesus se a própria Bíblia é a palavra de Deus? É a palavra de Jesus? Se Jesus mesmo no Velho Testamento já estava com Deus Pai, ele disse que estava na glória com Deus, como alguém pode não precisar da Bíblia? E tem outras pessoas que falam assim, Deus só quer meu coração. Isso não existe. E o resto, tanto... Porque está escrito assim, a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar o órfão e a viúva nas suas tribulações e manter-se incontaminado no mundo. Então não é só socorrer os pobres, é manter-se também incontaminado no mundo, ou seja, das próprias concupiscências carnais. Isso, porque a pessoa diz assim, Deus só quer meu coração. Quando Deus fez Adão, Deus só fez o coração? Não, Deus fez ele inteiro. Quando Deus criou a mulher, Deus fez também inteiro. Então o que é que a Bíblia diz? Nós somos o templo do Espírito Santo. De quem destrói o templo do Espírito Santo, que é o Espírito Santo faz, Deus o destruirá. Então, irmão, nós não somos nós fomos comprados, irmão. Porque nós sabemos que quando a pessoa compra uma coisa, qualquer coisa assim, é dono. Nós não somos dono do nosso corpo, nós não somos dono da nossa vida, porque quem manda nela é Deus. Deus nos comprou. Então, é muito, porque não, eu faço de minha vida o que eu quiser, de meu corpo o que eu quiser, nós não podemos falar isso e nem fazer, porque nosso corpo tem um dono, e esse dono se chama Jesus Cristo. Por que ele é dono? Porque ele comprou, irmão. Porque quem compra manda. Então, nós somos do Senhor, nós estamos aqui de passagem, nós sabemos que em breve ele irá vir buscar aqueles que estão lhe esperando, porque a noiva, irmão, a noiva somos nós, que somos as igrejas, que estão, aquele verdadeiro, que estão confiando no Senhor, porque nós sabemos que aqueles que estão pegando placa de igreja, não vão ficar. Não é placa, né? Toda a igreja, a própria igreja... A noiva é as igrejas, né? São as pessoas, né, irmão? São as pessoas, porque as igrejas, ali é apenas um templo, mas as igrejas são nós, aqueles que estão... A própria Nova Aliança não tem nome Assembleia de Deus, mas ela tem irmãos salvos. Isso, porque nós sabemos... Deus é amor. Nós sabemos, irmão, porque tem pessoas que julgam, irmão, nós não estamos aqui para julgar. Deus não deixou nós aqui para julgar. Deus deixou aqui para nós pegar o Evangelho. A Bíblia dele fala, pegar o Evangelho a toda criatura, irmão. Porque o que é que nós temos que fazer? Pregar a verdade. Irmão, é dura a palavra, alguma palavra que tem na Bíblia? Mas se Deus mandar, nós não podemos ser covardes, nós temos que falar, irmão. Porque senão, se nós não falamos, nós iremos pagar um preço muito alto. Nós sabemos, irmão, com Deus não se brinca. Tem muitas pessoas brincando com Deus, achando que Deus, ninguém está vendo. Irmão, ninguém faz nada escondido do Senhor. Tudo ele vê, irmão. E às vezes Deus no momento ele não está permitindo que algo aconteça de ruim, porque Deus está lhe dando chance. Deus está lhe dando mais uma oportunidade para você se arrepender daquilo que você irá estar fazendo e se converter e andar nos caminhos como ele manda, irmão. Porque Deus, a misericórdia de Deus, nós estamos, às vezes nós somos fracos, irmão. Mas nós se desvia um pouco, o Espírito vai e nos chama de novo. Não faça isso, porque eu te quero é aqui. Aí se você, irmão, por acaso não querer, aí você vai arcar com as consequências, irmão. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos, irmão. Porque plantar é muito fácil, irmão. E a colheita? Aí é que está o problema, irmão. Então quem planta o bem, colhe o bem. Mas você plantando o mal, irmão, de maneira alguma, você vai colher o bem, porque você não plantou o bem. Então, irmão, nossa vida é assim. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Boa palavra. Guarde isso no coração. Todos os irmãos, não somente os que são evangélicos, independente da igreja ser Assembleia de Deus, ou presbiteriana, ou Deus é Amor, ou igreja evangélica. O irmão Marcos está chegando aqui, ó. Ele também sempre vem aqui. Ele é... Paz do Senhor, irmão Marcos. Ele é da igreja evangélica Nova Aliança. Esse é o evangelista Marcos. Fabiano. Evangelista Marcos. E agora quem está dirigindo a igreja Nova Aliança? Pastor Fabiano. Pastor Fabiano, evangelista Fabiano. O evangelista Fabiano está dirigindo a igreja Nova Aliança? Evangelista não está mais, né? Tá bom. Fabiano. Então, o evangelista Fabiano é que está agora dirigindo a igreja evangélica, igreja evangélica Nova Aliança, né? Pastor Paulo Presidente. Porque você vê que mesmo assim a obra não pode parar, irmão.
A única coisa que não pode parar, irmão, a obra de Deus não pode parar. Essa pandemia, tá pensando que parou, alguns parou. Mas nós sabemos, irmão, que nós dependemos do Senhor. Jesus sem Deus, nós sem Deus, não somos nada. Jesus não depende de nós não, nós é que dependemos deles. Então, irmão, nós temos que buscar o Senhor, porque nós estamos dependendo do Senhor, de dia, de noite, toda hora da nossa vida, 24 horas. Então, irmão, nós sem Deus não somos nada. Porque foi comprovado que a fé, irmão, ela faz parte de nossa vida, entendeu? Porque o próprio Senhor fala, se não há fé, não há salvação. Por quê? Porque se você não tem fé, que jeito que você vai ser salvo? Você vai servir um Deus que você não confia nele? Não, irmão, nós servimos a Deus porque nós temos fé que nós subiremos juntamente com Ele para a glória. Eu agradeço em nome do Senhor por tudo que Deus tem feito. Glória a Deus, amém.